possamos fazer essa interface entre os deputados, entre a casa e o jornalista. Bem verdade que nós temos aí um número ainda pequeno de deputados que têm assessores próprios, mas temos aí em torno de 15, talvez 20, mas nós buscamos suprir isso com o papel que deve ser desempenhado realmente por nós da Diretoria de Comunicação e damos essa assistência a todos os deputados. Mas, infelizmente, aí é que eu volto à questão dos blogs, principalmente, em alguns momentos, e aí fica claro, me parece aqui até quase um consenso entre todos, a questão de que o blog ele não exatamente faz jornalismo. É isso que a gente tem identificado aqui no estado do Maranhão, e mais precisamente nessa seara nossa, que é a política. Com raríssimas exceções, você vê blogs que buscam, como rege, como determina o princípio básico do jornalismo, que é a questão de você ouvir, como bem disse a Aline, todas as partes envolvidas num determinado assunto. Aqui acontece exatamente o contrário quando diz respeito à cobertura de blogs. O que se observa é que são colocadas as verdades dos blogueiros, é o contrário, e depois quem quiser que corra atrás para ir e dar a sua versão, quando é ouvido, quando isso é repercutido nos blogs. Então, essa é uma coisa que eu acho que é importante, e eu acho que a discussão avança em relação a isso. Acredito que tem muito a avançar com opiniões da própria categoria, com a participação que, infelizmente, ainda não é aquela que talvez todos esperassem, mas, como o Batista muito bem colocou, aqui são multiplicadores de informações, e certamente essa é uma discussão que precisa ser feita aqui entre os jornalistas, mas também ela tem que passar, inclusive, pela própria sociedade, pelos deputados, que são os nossos legítimos representantes, para que cheguemos a uma regulamentação, para que se busque aí buscar o melhor caminho para que sejam desenvolvidas essas atividades. Ainda em relação ao trabalho da nossa diretoria de comunicação, é necessário frisar, e foi muito colocado e bem colocado aqui pelos profissionais, da dificuldade em relação aos salários dos jornalistas no mercado. E hoje a gente tem a alegria de colocar, e hoje a Assembleia Legislativa do Maranhão, a sua diretoria de comunicação, tem hoje certamente um quadro digno de uma grande empresa de comunicação no estado do Maranhão, e nós temos a felicidade de colocar, e esse é um processo que vem sendo desenvolvido ao longo aí dos últimos 8 anos, 10 anos, a valorização do profissional que trabalha na Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Hoje, com certeza, os profissionais que trabalham conosco, eles têm um nível salarial dentro daquilo que nós imaginamos que o que deve ser praticado, principalmente em se tratando da nossa realidade, e com absoluta certeza ele está acima daquilo que é hoje pago nas empresas de comunicação aqui de São Luís. Isso nos deixa bastante felizes e, por conta disso, inclusive, há um certo atrativo aqui para que os profissionais busquem a nossa diretoria de comunicação para desenvolver seus trabalhos. Ainda nesse aspecto da comunicação e da valorização que ela tem aqui na nossa Assembleia Legislativa, nós podemos citar iniciativas louváveis das últimas gestões, mas, principalmente, a última adotada pelo nosso presidente Arnaldo Melo, quando, priorizando a comunicação e seus profissionais, determinou, e é uma das prioridades aqui da sua gestão, a construção de um complexo de comunicação para abrigar todo nossos veículos de comunicação, rádio, TV e internet, o nosso portal, além de outras áreas da nossa diretoria de comunicação. Isso certamente vai nos dar condições de desenvolver um melhor trabalho e também condições dignas de trabalho e de estrutura para os nossos profissionais. Então, nós entendemos que é dessa forma que se busca a valorização dos profissionais, e todos os profissionais de comunicação que fazem a cobertura
da Assembleia Legislativa do Maranhão podem ter a certeza de que encontrarão na nossa diretoria de comunicação e na Assembleia Legislativa um parceiro para discutir esses problemas e para estarmos buscando soluções e, à medida daquilo que estiver ao nosso alcance da diretoria de comunicação, nós iremos certamente fazer, sempre buscando o melhor para atender aos jornalistas, radialistas, profissionais de relações públicas, enfim, todo o conjunto dos profissionais de comunicação. Muito obrigado. Essa é a nossa fala. Ok, obrigado, então, Robertson Paes. Nós ouviremos agora pessoas inscritas. Eu tenho aqui o Robert Paixão e a Silvana está concluindo ali a coleta das inscrições. 3 minutos para cada, e no final a gente vai finalizar com os encaminhamentos possíveis dessa audiência aqui. Pois não, pode fazer o uso da palavra. 3 minutos, por gentileza. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a palavra que foi franqueada aqui pela mesa. E, antes de mais nada, gostaria de me identificar. Meu nome é Robert Paixão. A partir de uns 8 meses atrás, eu venho exercendo o ofício da comunicação através de um blog. E o que eu estou percebendo, quando eu falo isso, é sobre minha percepção, que alguns colegas aqui presentes estão mais preocupados com a invasão da sua profissão. Enquanto isso, não percebem o poder de comunicação que os blogs têm. Eu pergunto aos senhores que, quando houve a primeira conferência estadual sobre controle social e transparência em gestão, quais os jornalistas cobriram a matéria, o evento, os 3 dias de evento? Quais os jornalistas que gravaram vídeos que podem ser polêmicos, dependendo da percepção daqueles que os olham? Quais aqueles tiveram direcionado sobre aquele assunto que é de interesse nacional, que era uma conferência? E isso eu me preocupo quanto à questão de tentar fazer que o ofício da comunicação esteja limitado sobre o diploma de jornalista. Isso me preocupa, porque nesse momento você está ceifando um leque de possibilidades, aquilo que o jornalista não pode cobrir, já que nosso Maranhão é muito extenso. O blogueiro é aquele indivíduo que anda com uma mini câmera de bolso, que cobre aquele evento na hora que ele está acontecendo. Lógico, se eu venho a externar um pensamento que pode ser incisivo sobre um outro indivíduo, eu vou responder juridicamente por isso, e isso não se pode contestar. Então, vamos ver a questão da legalização dos blogueiros. Acredito que eu sou o primeiro blogueiro no país a ser credenciado numa coletiva a nível internacional. Semana retrasada, entrevistei o ministro Age, chefe da Controladoria Geral da União. Teve vários assuntos que é de interesse nacional, e eu pergunto, esses assuntos repercutiram entre as mídias? Não. Mas está lá no blog meu, de outros companheiros que tiveram lá registrando o evento, e acredito que o ofício jornalístico não está limitado apenas a um diploma, mas sim ao poder de comunicação, o livre-arbítrio da comunicação, que é de todo ser, isso que deve ser jogado em conta. Lógico, se você vem a prejudicar outra pessoa, e você está intencionalmente sobre ataques sobre uma determinada personalidade, você vai responder por isso, porque o blog está lá, a tua personalidade, a tua foto, você se mostra, você não fica oculto. Eu acho que é a característica de cada um que está em jogo. Também gostaria de agradecer vamos dizer aqui, a iniciativa dos companheiros aqui, que eu gostaria de saudar a companheira Vianney Brigel, minha conterrânea,
companheiro Beira, meu conterrâneo, do Vale do Pindaré, gostaria que esse tema se expandisse um pouco mais e não ficasse limitado a apenas quem tem o diploma de jornalista ou não, porque a comunicação que está em jogo é o livre-arbítrio meu, seu, de todos os brasileiros que está em jogo. Quer dizer, eu estou ali naquele momento, passando por um determinado local, acontece um determinado evento, até que um jornalista chegue para cobrir, se passou. O blogueiro não, ele anda com uma mini câmera, ele vai lá, registra aquele evento, depois pode direcionar até as autoridades cabíveis aqueles vídeos, mas ele é essencial para o estado de democracia da comunicação. Não basta, não é preciso que eu seja um jornalista de formação para me poder exercer o poder de comunicação, já que eu tenho vídeos, já que eu tenho materiais palpáveis que eu posso apresentar a uma determinada situação. Isso que tem que ser colocado em pauta. E eu gostaria que vocês analisassem com muito mais carinho, não ficassem simplesmente sobre o egoísmo de ter a sua profissão invadida, porque o mundo se expandiu tecnologicamente. Se hoje nós temos redes sociais de comunicação, se hoje nós temos sistemas de telefonemas coletivos, onde você pode falar com o telefone com 30 pessoas ao mesmo tempo, isso que deve ser jogado em conta, é o poder da comunicação, é o livre-arbítrio. Eu não preciso ser jornalista de formação para me desempenhar o ofício jornalístico, para me exercer meu poder de comunicação, porque senão nós vamos estar voltando à era da ditadura. Você vai estar sendo censurado. Isso é errado. Quer dizer, nós vamos retroagir. Isso que deve ser jogado em pauta. Essa que é a discussão. É não censurar, e sim legalizar, fazer um cadastro nacional daqueles que exercem esse ofício, para que não haja falsos perfis, que isso também pode acontecer. Existem pessoas de má índole que podem criar falsos perfis para exercer aquele ofício de má intenção. Então, deve ser legalizado, sim. Essa é a questão que deve ser colocada em pauta, e não tentar ceifar o direito da comunicação, que é de todos nós. Obrigado, gente. Muito obrigado. Peço a gentileza dos próximos tentarem sintetizar o pensamento nos 3 minutos. O jornalista, agora inscrito, César Belo. Por gentileza, 3 minutos. Eu quero, em primeiro lugar, me desculpar por ter chegado atrasado. Eu estava fazendo um tratamento de canal. E, geralmente, quando se fala que está tratando o canal, as pessoas já pensam que alguém, o blogueiro, está indo buscar um dinheiro, né? Porque, olha, estou ali vendo um canal. O canal, já fica aquela ideia de que o cara foi atrás do dinheiro. Olha, eu vou pensar da mesma forma que o Robson Paes, que o companheiro que terminou. Agora, eu quero dizer o seguinte, essa audiência aqui, ela ocorre com muitos anos de atraso, porque em 1978 foi quando a Unesco se reuniu para poder tratar dessa questão do Estado Democrático de Direito. Em outros estados aconteceu essa discussão, mas, felizmente, agora nós estamos tendo essa discussão. E eu, por chegar atrasado, não quero discutir o que eu não sei, o que eu não participei. Mas, em relação ao que foi falado aqui, é certo, sim, que tem que haver uma modificação dentro da estrutura dos blogs. Agora, a deturpação dos blogs, o pior, Etivaldo, são jornalistas. Quem deturpa os blogs são jornalistas. A deputada que está sentada ali, Vianney Bringel, ela foi citada neste final de semana como que, se aproveitando da condição de esposa do prefeito de Santo Inês, com a filha, com os parentes, para poder ter salários incompatíveis, digamos, porque ela é deputada de segunda até sexta, como é que ela poderia? Então, ela foi citada. Agora, quem citou? Foi um jornalista, não foi o blogueiro por essência, que com certeza não deu oportunidade. Ele deu oportunidade de resposta? Eu ainda não toquei no assunto, porque eu estou me documentando. Agora é assim, o blog botou lá,
Mas não foi ele que botou. Ele foi pago para botar. Muito bem. É justamente esse ponto. E é político. Esse ponto que nós temos que discutir. Quem está desvirtuando essa mentalidade da extorsão? Aí eu pergunto, eu vou processar quem mandou botar, quem pagou ou quem botou? A senhora, como deputada, a senhora sabe que a responsabilidade civil é da pessoa que escreve. Então, vamos ver. A senhora não pode processar o abstrato. Pois é. Agora, essa mentalidade da extorsão, ela não é própria dos blogs. Essa mentalidade extorsiva, ela vem do rádio, com o seu Renato Souza, ela vem da televisão, com outros. É de lá que vem. É de lá que vem essa mentalidade extorsiva. E existem blogueiros, como eu, como companheiro, que se debatem contra isso. Que não admitem que uma pessoa como ela seja citada sem um direito de resposta. Então, essa mentalidade de extorsão não é própria dos blogs. Ela advém desta mídia tradicional. A mentalidade extorsiva não é dos blogs. Ela atravessa anos compactuando com o poder. Então, é inadmissível que se diga que o blog é que está deturpando, que o blog é que traz uma mentalidade. Pelo contrário, o blog está purificando. Tem muita gente boa em blog, como tem muita gente que não presta. Inclusive, jornalista. Agora, precisa se entender, vamos fazer uma leitura. Vamos fazer uma leitura de quem está fazendo o blog com as suas características próprias. E vamos fazer uma leitura de quem está fazendo o blog com a mentalidade de distorção. Então, esse é que é o fato que tem que ser colocado. E eu não gostaria, eu não poderia deixar passar em branco esse momento para trabalhar também a questão da nossa proteção. Não se pode mais admitir que se diga que blogueiro bom é blogueiro morto. Né? O que faz blog, como o companheiro falou, faz com sua identidade. Eu não tenho a proteção institucional de jornal. Fazer blog é como andar de bicicleta em São Luís. Como andar de moto não tem para-choque. Então, essa legalização, ela é mais do que necessária, ela é importante. Então, eu sou radialista, eu tenho curso de radialismo. A primeira vez que eu sentei num banco de faculdade de comunicação foi em 1984. Eu acho que tem gente que é formada, que ainda nem tinha nascido. De lá para cá eu venho tentando me formar como advogado e como jornalista. Fui para uma rádio, fiz um programa de rádio. De lá saí, porque o diretor da rádio, um desses homens que fala da pureza da política, o senhor Roberto Rocha, mudou de partido como muda de camisa, né? Ele já mudou, ele já saiu do PFL, já foi para o PDS, agora ele é do PSB, né? Ele saiu, ele que mudou. Então, eu era radialista e lá não tinha oportunidade de falar, como eu falo no blog, de forma absolutamente independente. No blog, eu falo de forma absolutamente independente. Eu fui fazer blog por uma frustração pessoal, profissional, ao sair de uma rádio, a Rádio Capital, que não me deu espaço para ser absolutamente independente. Então, eu concordo com os senhores que nós temos que chamar essa questão a responsabilidade, porque são os próprios blogueiros que estão sendo vítimas de tudo isso. E se continuar essa mentalidade extorsiva, outras mortes virão. Hoje, no meu blog, eu falo do jeitinho que se dá no Maranhão na lei, e de quem é condenado é quem morre. Eu falo do caso de Pontes de Visgueiro, eu falo do caso do Arteiro e Melo. O Pontes de Visgueiro foi em 1874, o Arteiro e Melo foi em 1966. Eu falo do Otelino Nova da Costa. E, finalmente, eu falo do caso do Décio Sá. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer blog, com responsabilidade, pesquisando. Então, nós não podemos nos confundir. Eu louvo a atitude de vocês, eu louvo o chamamento que essa audiência pública traz, a responsabilidade. Agora é preciso distinguir, é preciso fazer distinção. E, no momento em que se tem uma reunião como essa, é preciso traçar parâmetros. É preciso traçar parâmetros. Agora, como disse o companheiro, nós não podemos cercear, mesmo aqueles jornalistas e blogueiros que deturpam, que extorquem, né, que fazem a modalidade da extorsão. O crime do Décio Sá, ele está ligado umbilicalmente à sua prática jornalística extorsiva, né?
Ele tem as suas virtudes de fazer matérias fundamentadas. Eu estou fazendo um estudo e me dedico 2 horas por dia a ler as matérias do Décio e, surpreendentemente, 85% do que eu já li, o Décio fundamentava com provas. Então, ao mesmo tempo que eu coloco a sua prática extorsiva, eu também coloco a sua prática jornalística séria. E ele morreu, talvez em virtude do que falou de forma correta. Portanto, eu quero deixar aqui o meu desabafo, mas dizer que os senhores estão certos. Nós temos aqui uma pessoa que eu citei no momento, que foi citada em uma postagem do fim de semana, para mostrar que blog é isso, gente. Blog é o que está acontecendo. A diferença é que nós estamos participando, como disse o colega, de uma forma paripatética. E para não pensarem que paripatético, não é, professor, tem a ver com coisas de pateta, o paripatético, ele vem de Aristóteles. O que era a filosofia paripatética? Era aquela que ele fazia andando, não é, professor? Com dinâmico. Então, essa é a nossa diferença. Nós buscamos o momento que a coisa está acontecendo. Portanto, fica aqui o meu desabafo, as minhas desculpas por não ter assistido desde o início, e a satisfação de ver pessoas tão interessadas nessa reunião. Ok, muito obrigado. Veremos, então, inscrito Marden Ramalho, radialista e jornalista. 3 minutos, por gentileza. Depois, Herbert Moraes. Pois não. Eu gostaria de fazer só um adendo, só para esclarecer uma coisa que ficou acabou sendo desvirtuada. Aqui a questão, nós não estamos discutindo jornalista versus blogueiro, de maneira alguma. Liberdade de expressão é para todos, não é para jornalista. Estamos discutindo com que tipos que rumos nós vamos dar para a profissão, para o exercício responsável da profissão de jornalista e do exercício da profissão de forma legal, dentro dos parâmetros da civilidade, da moralidade, que é isso que a gente quer deixar. Não, de forma alguma, chamamos isso aqui com intenção de cercear o direito do blogueiro de conversar, de acessar, de publicar. De maneira alguma, isso é muito salutar. Porém, como eu vim observando que a discussão estava arrumando para esse lado, é bom que a gente volte. E lembre que a gente está aqui para discutir melhorias para a profissão e não cerceamento de outras formas de liberdade de expressão. O deputado, queria só um apelo, por favor, que a família do Marcos Nogueira, jornalista que faleceu, ou quem conhecer ele, que liga aqui para a diretoria de comunicação também para anunciar o local do velório, do sepultamento, tá? Que a gente faz o registro de sentimento. A gente queria depois de todos falarem, prestar aí 1 minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Marcos Nogueira. Muito obrigado. Ok, obrigado. Vamos ouvir, então, o Marden. Bom, para ser breve, parabenizar a Assembleia, enfim, a deputada Elisiane, a deputada Vianney Bringel, o deputado Bira, enfim, o professor Francisco Gonçalves, que eu parabenizo aqui pela brilhante exposição. Bom, gente, eu acho que pela primeira vez eu trabalho há 12 anos como radialista, pela primeira vez eu vi um debate sobre a profissão que fosse focada no profissional. Em outro debate que aconteceu aqui há alguns anos atrás, eu coloquei, ficou assim, no ar. Porque é exatamente o profissional que está esquecido. Na relação poder, profissão, política, é o profissional que está no meio lá. Ele é um dos pilares dessa discussão. Se não for discutido em cima da questão do profissional, fica uma discussão capenga, né, perneta, né, sem sentido até. E essa questão do trabalhador e da liberdade de expressão, essas duas coisas não são absolutamente contraditórias. No Brasil, sobretudo, Estado Democrático de Direito, vários artigos na Constituição Federal que dizem respeito a isso, falta regulamentação, isso é concreto. Quando se fala
de regulamentação no Brasil, os primeiros a se manifestar são exatamente os jornalistas, os radialistas, até mais os jornalistas com mais ênfase, com mais dureza mesmo. Sem fisiologismos, sei absolutamente, nas pesquisas que tenho feito junto à nossa Fundação Maurício Grabois, sobre essa questão do jornalismo, que mercadoria e notícia, elas estão lá na origem, na transição do mercantilismo ao capitalismo. São irmãs gêmeas. Agora, nessa história toda, nesse meio, tem o profissional. E é ele que representa, é ele que fabrica a ação. De repente, a deputada usou a expressão, olha, ele pagou para publicar lá. Ele pagou. É uma relação... O jornalismo hoje, tal qual é produzido, ele é uma mercadoria. Ele está sendo vendido. Ele é vendido. Ele é vendido. Não podemos negar o fato de que há uma mercadoria na mesa, tá certo? E a questão do profissional, portanto, ela deve ser cobrada da maneira mais dura. E a nossa Constituição já cobra isso, gente. Se formos observar o que diz a Constituição no Brasil, é muito dura com relação aos cidadãos brasileiros. É uma Constituição, digamos assim, ela só não é, ela é uma ditadura democrática, no que diz respeito a diversos aspectos dessa democracia liberal que nós consideramos aqui. Portanto, vejo isso, o profissional lidando diariamente com a soberba do capital. É o diabinho lá, olha, está aqui o teu contra-cheque, está aqui teu cargo em comissão, está aqui tua assessoria. Não quero criticar os colegas por conta disso, porque, afinal de contas, em função dessa desorganização da profissão, é que nos sujeitamos a isso. Não sujeitamos a isso. Não existe um anjinho, vereador Batista, não existe outro anjinho lá, diz, olha, vem para cá, vem se organizar, vem para o teu sindicato. Só para fechar, a questão dos blogs. Agora há pouco terminou o Blog Prog, terceiro Blog Prog, os blogueiros progressistas, todo mundo, de todo o Brasil, da América Latina, do mundo, presidente Lula, ex-presidente Lula, presidenta Dilma, todos claramente, assim, apoiando a ideia da regulamentação, inclusive, dos blogs, até não diria em profissão, porque eu diria, reprisando uma frase do deputado Aldo Rebelo, hoje ministro do Esporte, diz assim, a questão da democracia no Brasil é absolutamente irreversível. Irreversível a democracia no Brasil. Por isso que os impactos que as novas tecnologias acabam impondo à profissão, elas devem ser assim consideradas, sobretudo até quando consideramos que não é só o profissional, o jornalista. O sujeito que é formado na UFMA, ele vai para a redação, mas ele vai para outros lugares também. Ele não vai só para a redação do jornal, ele não vai só para a redação da rádio, ele vai trabalhar em outros lugares. Bem, se ele for para outros lugares, ele não vai ser percebido? Ele só vai ser percebido se ele estiver na redação do jornal? Na redação da rádio? Não é? Para fechar, gente, eu queria, não sei se a metodologia é essa, mas encaminhar algumas sugestões. Primeiro, acho grave, vários colegas citaram aqui a questão institucional, o Ministério do Trabalho e Emprego, o problema da superintendência, não é um problema, mas é que é um problema talvez até nacional, o problema do efetivo cumprimento da lei, no que diz a 6615 dos radialistas e a lei dos jornalistas e dos profissionais da comunicação também. É necessidade disso e de uma proximidade maior do Ministério do Trabalho e dos sindicatos ao mesmo tempo. E aí diretamente aos sindicatos, jornalistas, radialistas e outros profissionais, colado nessa turma, porque a turma vai na empresa e fica por isso mesmo. A empresa não se coça, vamos dizer assim. Terceira questão, nesse blog prog aqui, e sugestão, uma sugestão inclusive dada pelo ex-ministro ex-secretário de Comunicação, ele lançou uma espécie de campanha, uma espécie de documento final, uma espécie de documento final que foi apresentado no final deste blog prog que aconteceu, que eu estou aqui exatamente tentando encontrar onde é, que é exatamente o seguinte, gente.
nada além da Constituição. Essa é a palavra de ordem. Nada